vai aparecer um botãozinho azul para vocês, para que ele vai. E esse botãozinho azul vai ver se vocês permitem gravação. Caso vocês não queiram que a imagem apareça, né, na gravação, então é só desligar a gravação. Então, boa noite, bem-vindos para a nossa primeira aula. É uma aula, na verdade, essa aula já faz parte do curso Segredo do Dinheiro. A gente já tem até umas pessoas inscritas e deixa eu só desligar aqui para não. Nana, quer ver se alguém está com dificuldade também para entrar lá no grupo? Talvez, né? Daí qualquer coisa tá aqui. Então, estamos gravando a aula. Ela já é uma aula, já faz parte do curso do Segredo do Dinheiro, esse conteúdo aqui. Então, ela não é, ela já é uma aula, já é conteúdo, como se eu estivesse dando uma aula normal, né? É uma aula bônus, que na próxima semana a gente vai começar o curso por si. E essa, quem você, que tem uns aqui, a Dai já está inscrita, quem mais que tem umas pessoas inscritas já, então já conta como aula. Já é conteúdo dado, matéria dada. É claro que a gente está sempre revisando, né? Então já está valendo. Começou. E você vai experimentar esse conteúdo, né? Maravilhoso, que a gente vai trabalhar o dinheiro numa outra perspectiva, uma visão diferente. Que o dinheiro ele não é só papel, não é só uma coisa, não é só um cartão, não é só um número, não é só uma conta. Ele é muito mais do que isso tudo, né? O dinheiro, ele nos mantém vivos. Hoje no nosso planeta, no nosso mundo, na nossa condição humana, ninguém vive sem dinheiro, né? É uma ilusão falar que alguém vai viver sem dinheiro. Até os monges precisam de dinheiro para viver. Porque é a moeda que traz comida para nossa mesa, que nos veste, que põe um teto sobre a nossa cabeça. Então, nesse mundo atual, é uma ilusão, né, dizer que não tem como viver. E é uma força do nosso trabalho, né? Nosso dinheiro, ele é a força, é o valor do meu trabalho. Né? Eu tenho o meu trabalho, eu entrego para as minhas alunas em forma de curso, nas terapias, na constelação, na aula de yoga, e as minhas alunas me pagam. E eu passo esse valor adiante. Né? Então, a gente já vai fazer uma pausa aqui para ver a grandiosidade que tem o dinheiro, né? Ele nos sustenta. E como ele nos sustenta a vida, é aí que entra essa inteligência sistêmica que diz que o dinheiro é algo que vem do espírito, que tudo que está a favor do serviço, de manutenção da vida, que leva a mais vida, sim, está a serviço do espírito, do nosso espírito que veio para cá evoluir, crescer, se desenvolver e fazer esse mundo um lugar melhor, através do meu talento, através da minha contribuição, através da minha forma de viver, eu contribuo para esse mundo se melhorar. Eu me melhoro e eu volto para lá melhor. É a premissa de vida que eu trago. Ninguém veio para cá para passear. Ninguém veio para cá para brincar de estar vivo. A gente veio para cá para evoluir, para crescer, né? Para se desenvolver enquanto ser humano. Nessa experiência dessa vida, quando a gente chegar lá para São Pedro, ele vai olhar e vai dizer assim: vamos ver, Fernanda, se essa tua vida valeu a pena, se você aprendeu, né? E a vida não é fácil. Viver não é fácil. Eu não sei quem falou que viver é fácil. Não é. A gente evolui muito na dificuldade, na dor, no sofrimento. O que que nos move? A dúvida, o medo, a dor, o sofrimento, a angústia nos move mais do que ficar uma vida boa lá na rede tomando uma água de coco. Né? Então, a vida, ela quer movimento, ela quer evolução.
Então, ela nos quer sempre em conexão com o nosso crescimento. E muitos de nós não partem nessa direção da lapidação, né? A gente é que nem uma pedra bruta que está tendo sempre que se lapidar. Né? A gente, é uma tendência nossa do ser humano se acomodar. A gente se acomoda. Vamos ver, vamos combinar como é fácil para a gente se acomodar, né? Até muitos dos meus clientes de empresa, né? A gente vê o concorrente como um dos grandes benéficos para a gente crescer. Vocês assistiram aquele filme da Fórmula 1 do aquele cara que já era queimado? Foi, achei, agora esqueci o nome dele. Ele se queima, assim, é que vocês devem estar lembrando dele da Fórmula 1, ainda mais quem é do século passado, que nem eu. Então ele se queimou e ele estava ganhando a corrida de Fórmula 1. Ele era estava com maiores pontos. E ele no hospital todo queimado, vendo os seus competidores, né, passando os pontos na frente dele. E ele ainda não 100% recuperado, ele veste aquele capacete, Niki Lauda, acho que é. E veste aquele capacete e vai em pele viva correr. Então, o quanto até a dificuldade de uma pessoa, de um concorrente, nos faz a gente se melhorar. Porque realmente nós temos este compromisso de voltar melhor para onde a gente foi. E a vida, que nem diz a Elizabeth Kubler-Ross, né? A vida é, a gente é pedra, ou a gente volta moído ou lapidado, né? Será que tem alguém querendo entrar? Tem 5 chats aqui. Não, Fer, tá todo mundo na sala. Tem alguém pedindo lá, Fer? 12 participantes. As pessoas responderam aqui o chat, ó. Todo mundo entrou direto. Ninguém precisou nem. Tem alguém reclamando lá no grupo, Fer? Acho que não, né? Eu tenho medo de fechar uns negócios aqui que não era para fechar. Ó, tem 14 pessoas. Ai, que sala linda! Ah, então, e vocês aqui? Quem que tá no grupo dos sinais? Manda um oizinho assim. Quem que tá já vendo os sinais que a gente tá mandando lá no grupo? Sinais que a gente vai se observando e ver se tem um bloqueio. Como que tá para vocês acompanhar os sinais? Queria que vocês contassem para mim, conversassem, se não querem abrir é, a câmera, abre o áudio e me conta. Quem que já teve algum insight lá nos sinais do grupo? Né? O primeiro sinal, assim, é uma coisa que a gente só de se enxergar, só de se perceber, já tem muitos insights. Vamos ver, tem umas respostinhas aqui. Ó, de União da Vitória, de Curitiba, Caraguatatuba ali. Ah, que bem-vindo, que legal, pessoal. Eu estou conhecendo hoje, quero conhecer vocês melhor. Por enquanto, vocês estão me conhecendo, eu quero conhecer um por um. União da Vitória, legal. Vamos ver. Então, esses sinais, eles foram criados para a gente se começar esse processo de autoobservação. Como que é para mim olhar, pensar, olha só a permissão que a gente está tendo de olhar, de permitir olhar para o dinheiro. E só de vocês falarem sim, eu quero assistir uma aula que fale do dinheiro, vocês não têm noção o quanto isso já cria de desbloqueio, só em admitir isso. Porque tem muita gente que não tem nem essa permissão. Ainda vê, tem vontade e se retira. Porque eu vou desejar querer olhar para o dinheiro, eu vou desejar ficar mais rica. Vem tanto processo interno de não permissão que é difícil a gente ir contra. Muitas vezes muitas até vêm para aula, às vezes quietinho, sem contar o que é, porque é algo que é tão que todo mundo ao mesmo deseja todo dia, mas o quanto falta às vezes
uma permissão em falar sim, é isso que eu quero. Eu preciso olhar para mim, né? O que que eu mais escuto, né? O que que eu mais escuto no, em todos os meus alunos com a Nanda, que nós já estamos indo para a quinta turma, né, Nanda? Eu já tinha 8 turmas antes do dinheiro. Eu fui sempre anotando o que as pessoas trazem. Isso mesmo. É, o que eu já escutei, as pessoas, o que elas mais trazem, assim, olha, eu não queria, o que eu mais escuto, eu não queria ter que me preocupar com o dinheiro. Queria que ele fosse fácil, rápido, como se abrisse uma torneira e jorrasse dinheiro e tudo fosse livre, leve, solto, né? É o que eu mais escuto, esse desejo. Ah, eu queria que fosse mais fácil, mais leve. Tá tão pesado, é sempre tão difícil, é sempre tão suado, é sempre tão tenso, sempre tão contadinho. É isso que eu mais escuto. Eu escuto também. Uma cliente minha, ela ganhava X. E ela gastava tudo e sempre estava devendo um pouquinho. E ela foi se melhorando, foi crescendo, foi se desenvolvendo, abriu um negócio, ela ganhava 3x. E ela falou, Fernanda, e eu quando eu ganhava X, gastava X. Ganhando 3x, eu gasto 3x. Eu sempre estou devendo um pouquinho. Isso eu escuto bastante, que não é não uma capacidade de fazer o dinheiro chegar. É como que ela quer? Ela quer fluir, ela quer gastar, ela quer investir, ela quer. Ela falou: eu gasto, mas eu não sei aonde vai esse dinheiro. Aí tem perigo. Aí tem um pouquinho de perigo. Né? Muita gente cuida do dinheiro pelo medo da falta. Isso está lá nos sinais. Eu tinha o pai de uma amiga que guardava dinheiro. Ele era pedreiro. Ele guardava dinheiro todo mês para doença. Sempre guardava dinheiro para doença. O que que aconteceu? Gastou tudo com doença. A gente tem que ver aonde que a gente está pondo a nossa atenção. Isso nós vamos trabalhar muito lá no curso. Se eu ponho a atenção na solução ou no problema, que realidade que eu estou criando com as minhas atitudes. E mais do que atitude, a gente vai trabalhar a permissão para ter uma atitude assertiva. A gente faz um exercício para ver se a gente tem permissão dos nossos antepassados para a gente enriquecer, para a gente crescer, para a gente desenvolver, para a gente falar do dinheiro, desejar. A gente vai fazer todo esse exercício. Se der tempo, eu faço hoje ainda. E pedir permissão para que a gente pense diferente, para que a gente haja diferente. Porque o pai e a mãe não tá lá só em casa, ou vivo ou morto. Estão aqui dentro. A voz da avó, do bisavô, do tataravô tá aqui dentro. O que que a gente escutava quando a gente era pequeno? Lembrem aqui comigo, o que que você escutava quando um compadre enriquecia? O que que a gente escutava na mesa da comida da família? Outro dia, uma aluna minha falou assim, Fernanda, um dia eu tava, vocês devem ter visto no Insta, ela falou assim, eu tava plantando mandioca lá no interior com meu pai e passou um carro da polícia lá no interior. E ela ficou com medo da polícia lá, nunca tinha visto. E ela pediu, pai, o que estão fazendo aqui a polícia? Meu pai falou, deve estar indo atrás de alguém com muito dinheiro. E o que que ela até semana passada tinha medo de ter muito dinheiro, senão a polícia vinha. Ela falou, tinha esquecido disso. Pare e já comece a pensar o que que você escuta, que vem na cabeça quando você, quando você era pequena e alguém começou a enriquecer, começou a ter muito dinheiro. Ah, foi roubado. Ah, tá se aproveitando de alguém. Ah, não é isso que vem? Ó, aqui uma pessoa falou. Eu sempre, Fer, muito a religião também, né? Eu penso muito na religião também, né? você Que você escuta não pode melhorar, você não pode evoluir muito
por causa da religião, pensando no outro, né? Vocês, vocês escutaram aquele vídeo que eu gravei que fala da religião? Qual que é a maior crença da religião? Que só entra no Rico, céu rico os não vai para o pobres. céu. Rico não vai para o Rico não céu. vai para o céu. Vou ler para vocês, então, já que a Samara não escutou. Porque isso aqui, gente, vou contar para vocês, é a base de tudo. É a base de todo o nosso curso. Preste atenção. Algumas pessoas desprezam o dinheiro, sobretudo aqueles que não o possuem. Por que não o possuem? Porque desprezam o dinheiro. Não devemos nos surpreender se o dinheiro não quer ficar com eles. Uma tradição cristã afirma que a pobreza dá mais felicidade do que dinheiro. Pegou na gente aqui, né, Samara? Sim, bem isso, Fer. Uma tradição cristã afirma que a pobreza dá mais felicidade do que o dinheiro, que é difícil que o rico entre no céu e que apenas os pobres têm o direito de ir para lá. O que muitos pobres esperam lá no céu? Dinheiro, é claro. Ao mesmo tempo que esperam que lá no céu, nele, os ricos fiquem pobres. Estamos juntos, gente? Com essa realidade. Quer dizer, os pobres não fazem nada, eles não renunciam absolutamente dinheiro, mas fazem pouco por eles, sendo pobres. E o Bert continua, o livro do Bert. Dinheiro é algo espiritual, dinheiro é vida. Sem dinheiro, ninguém sobrevive na sociedade. O dinheiro nos permite continuar vivos. Como ganhamos o dinheiro? Ganhamos o dinheiro quando trabalhamos por algo. O dinheiro é recompensa por algo que coloca a nosso alcance e o alcance dos outros meios para continuar vivos. É um dinheiro que serve à vida. É esse alinhamento que a gente precisa aprender a fazer. Colocar o seu talento, e a gente não foi treinado, a gente não foi lapidado, não foi ensinado para eu encontrar o meu talento. Que nem a gente estava falando aqui, antes da gente entrar. Nós estávamos trocando receita aqui com as meninas, de pinhão. Para mim, cozinhar é muito fácil. E eu sempre falo assim: de fome, eu não morro. Eu vou fazer coxinha para fora e eu vou vender. Eu vou cozinhar, vou fazer sopa em pote, vou fazer. Eu tenho uma certeza tão grande para mim, assim, sabe, que eu dou conta do meu sustento, que eu não tenho dúvida. O nosso talento é aquilo que você faz fácil. Para mim, sempre foi muito fácil falar. Muito fácil. A vida inteira, como criança, sempre falando. Era aquela menina que lia o poema do Dia das Mães, lá na pré-escola, cantava, fazia teatrinho. Aí depois, na adolescência, já estava no grupo de jovens. Com 14 anos, eu estava dando palestra, matraca, que a gente chamava lá no Mini TLC. Então, foi muito fácil para mim falar. Eu dou aula, meu certificado da Hellinger é internacional. Digo, se não der certo no Brasil, posso constelar fora do Brasil. Meu certificado de yoga também é internacional. Eu posso dar aula no mundo inteiro se eu quiser, né? Então, porque quando a gente está conectado com o próprio talento, e o que é fácil para você? O que é fácil para você? A gente não valoriza o que é fácil. Mas o que é fácil para você tem valor para o outro. Aí eu estou conectado. A gente vai treinar para cada um encontrar o seu talento lá no curso. O que é fácil para você, mas que é de valor para o outro. E quanto mais esse fácil para você vai se tornando uma especialidade, mais se paga por ele. Tem um monte de constelador aqui na cidade.
Tem um monte de constelador aqui. A minha constelação é a mais cara. Ela é R$ 800 para estar 1h30 comigo. Tem constelador fazendo a 150, 250. E as pessoas querem estar comigo, porque elas sabem do resultado. O quanto eu me dediquei, o quanto eu me empenhei, o quanto eu vejo o resultado, gente. Eu vejo o resultado, sim. E realmente, se for falar assim, quanto que vale resultados que a gente chega, sabe? Já ficou barato R$ 800. No mínimo 6 meses de terapia, uma constelação. Cada sessão de terapia é R$ 200, R$ 150. Um mês, vamos botar uma baratinha, 150, 600 por mês. Já pagou. Minha constelação é para a vida, é para gerações para frente e para trás. O resultado que uma pessoa consegue, quando ela está pronta, ela sentiu o chamado, é incrível. É incrível. Então, quanto mais eu estou conectada com o meu valor, que é o meu talento, mais as pessoas pagam para você. Quanto mais diferencial, mais valor você vai agregando. A, a Valéria faz a polenta, né? Não é a Valéria? Não. É a Valéria, tua polenta? Isso, Tô te vendo é do aqui. Bipone. Eu só compro a polenta do Bepone. Vocês já compraram a polentinha do Bepone, gente? Não adianta outras polentas. E olha o que valor agregado que vocês põem naquela polenta. Que era Sim, quem, quando que teu pai na tua idade ia vender um pacote de polenta no valor que ele vende hoje? Né? verdade. Veja o quanto vocês têm uma tradição, é o talento de vocês. Eu vou lá, compro aquela polentinha congelada, põe Verdade. no fogão. Semana passada estava um pessoal da Ipiranga que estava aqui em casa, servia tal da polenta, fez um molhinho de cogumelo. Gente, céu, quase morreram comer. Da onde essa polenta? No outro dia foram lá no Joey comprar a polenta para levar para São Paulo, para Curitiba, para isso aqui. Polenta. Estão vendo o talento Pois conectado? é. Quanto que tá o pacote de polenta? Que até o Lu pegou, nem vi quanto que ele pagou. No, 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 no comércio, Valéria. Nem vi Eu quanto não que sei tá. ali em União o valor que eles. Eu nunca vi o valor lá. Não fale, senão vai estragar o comércio da Dai. O pudim da Dai tá R$ 70, né? Que delícia aquele pudim. Valor agregado. Meu sobrinho lá, outro dia pediu de presente de aniversário um pudinzinho da Dai, do Joy. Tem talento, tem valor agregado, tá entendendo? Coisa que você faz. E se você não sabe o que fazer, sabendo que você começa. Ó, já vou dando aula aqui. Primeira coisa para a gente encontrar o talento. Primeira coisa. O que no meu sangue já fizeram bem feito? O que já fizeram muito bem feito no meu sangue? Primeira coisa, quando vem adolescente, Fernanda, não sei o que fazer da vida. Vou fazer teste vocacional. Para tudo. Antes disso, faz um teste, faz uma árvore da tua história, o que que cada um fazia bem feito. Um cozinhava, outro plantava, outro era marceneiro, outro era cantor, outro era músico, outro era ferroviário, outro era bom em contas, professor. O que que já se fazia bem feito no seu sistema familiar, né? Quando eu tenho consciência disso, a gente já começa a alinhar com a nossa força, porque a gente não está separado. A gente não tem tanta liberdade para escolher o nosso destino. A gente está muito ligado com a nossa própria história.
E aquilo que a gente mais resiste parece que mais fica persistente. É quando eu vou me rendendo para a minha história. Então, não adianta, se eu quero melhorar o meu dinheiro, tem várias coisas que a gente vai ter que olhar. A gente vai ter que olhar para a mãe, meu relacionamento com a mãe, que a mãe é a primeira conexão com a vida. O dinheiro, ó, escreva essa frase. O dinheiro é o leite materno. O dinheiro nos sustenta. Então, muitas vezes tem a ver como que foi a nossa amamentação. E como que eu, hoje, Fernanda, posso curar uma criança ferida. Como eu sei de muitas pessoas que lidam muito bem com o dinheiro que não foram nem amamentadas. Parece que estão conectando com essa seiva da vida da mãe. Eles, da dor, eles transformaram numa grande força. Nós vamos ver muito aqui, nesse programa do Segredo do Dinheiro, como que eu saio de uma postura infantilizada para o adulto. Porque ali, aquele primeiro problema que eu falei, que o que os clientes mais trazem, eu queria que fosse mais fácil, que o dinheiro viesse assim de graça, queria ser herdeiro. Gente, sorry, mas isso é uma postura infantilizada, é inocente. A postura infantilizada ainda espera que o outro transforme a minha vida, que eu seja feliz depois que o Brasil melhorar, que mudar de presidente. Claro que tem influência, mas não vou deixar de viver por causa disso. Ah, vou ser feliz quando o meu filho crescer, quando me separar, quando eu casar, quando não sei o que, meu vizinho mudar, parar de me incomodar. Enquanto eu estou pondo a minha felicidade, o meu talento, o meu ganho no outro, é uma parte minha ainda que está infantilizada. E dinheiro é coisa para adulto. Criança não faz dinheiro. Criança não se relaciona, não casa, não faz sexo. Criança não. Isso é para o mundo dos adultos. E o dinheiro circula entre adultos. O que é uma postura infantilizada? Uma postura infantilizada é principalmente a vítima, é o birrento. Sabe aquela pessoa que não dá certo, fica emburrado? Que não tem seus desejos atendidos prontamente? 3 dias de burro, ficar grosso, dando soco, brigando com todo mundo. É uma criança birrenta, que não cresceu. A culpa é sempre do outro. Então, tem muita gente que tem 40 anos e a gente olha assim, não, tem 5, 6, 10, não pode. Fazendo o que está fazendo, não é um adulto que está aqui. Não é. E o que que faz uma pessoa ser adulto? O que que faz uma pessoa ir para o adulto? Nasceu dentro do siso, fazer 21 anos, votar, tirar carteira, não. Duas coisas. A primeira, quando eu consigo olhar para minha história, boa, difícil, bonita, feia, incrível, horrível, e a Sônia já fez vários cursos, está aqui comigo. Quantas vezes que a gente faz isso aqui nos cursos, Sônia? E vai mudando a vida? Não vai. Cada vez que esse pescocinho quebra, conta para nós, Sônia.
Cada Eu tô vez que precisando ainda envergar mais. a Eu vida vai cobrando isso, né? como. E assim, quando a mãe e o pai foram legais, fáceis, tranquilos, equilibrados, sensatos, gostoso reverenciar. E pai e mãe difícil, que é a nossa grande maioria. Como que eu vou lidar? Fernando, você não sabe a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho. Vocês não sabem o que eu escutei. Eu faço ideia que vocês não têm noção que eu já escutei. A gente aprende a honrar os pais. E anota aí, honrar não é sinônimo de amar. Nós precisamos aprender a ver o amor dos nossos pais por nós. E muitas vezes, muito, porque a gente diz assim, tem alguém que não tem pai aqui? Não existe filho sem pai, sem mãe, não existe. Todo mundo tem pai. E eu já atendi uma vez e falei assim, não, a única coisa que aquele homem fez foi comer minha mãe. Graças a Deus, daí você existe, criatura. Se ele não tivesse feito isso, não existir. Ponto. Toca a vida em diante. Chega de ficar brigando com essa pessoa. Chega de ficar brigando com pai e mãe. Chega. E a gente fica brigando com a história, com coisinha. Com coisinha. Esses dias eu atendi uma pessoa que ficava, porque meu ex-sócio foi difícil, por não sei o quê, por não sei o quê. Não deu certo. Tá bom, não deu certo, depois que o sócio saiu, foi difícil pagar, mas ele era difícil. Não, não, não. Qual que foi a constelação dele? Obrigada, sócio difícil. Porque você foi tão difícil, tão impossível. Criei força, tirei força lá do, até eu falei lá do fiofó mesmo, para pegar essa loja, comprar essa loja. Hoje a gente é um sucesso. Muito obrigado, sócio difícil. Isso é mundo dos adultos. Mas o que que a gente quer? Vivendo gostosinho, que abra a torneira e jorre dinheiro. Sinto muito, se vocês acham que vão fazer esse curso para aprender de cair dinheiro, eu vou desiludir vocês, não é para isso. É difícil, sim. É trabalhoso, sim. Tem que fazer planilha, tem que fazer, tem que cuidar, porque viver não é fácil. E não é fácil, vamos emagrecer, vamos, não estou aqui, quero dar mandar uns 3 quilos embora, não tá fácil. Porque se eu ficar só no gostosinho, eu tava 10 quilos a mais, né? Passa vontade, passa fome. Vai caminhar, vai para academia. Vai, não gosto de fazer academia, não gosto, mas eu preciso, então eu vou fazer, né? Não gosto de ter que ficar olhando extrato e cuidando do meu dinheiro e fazendo conta. Não gosto de cobrar, vai aprender. Eu faço agora os cursos que eu não sei vender, não sei. Eu queria no começo. Eu até falei para a Nanda quando a gente começou a trabalhar, ai, Nanda, eu adoro pintar quadro. Então eu fico fazendo os cursos maravilhosos e você vende tudo para mim. Deu certo? Não. Vai aprender a vender. Vai aprender a vender, Fernanda. Gosto, não, mas precisa. Adulto diz, tá bom, eu vou aprender a vender. Né, Fer? Foi bem que sim. Porque o meu trabalho tem valor. E eu vejo o quanto meus clientes ficam satisfeitos com ele. É maravilhoso. Aí vem o pagamento, né? Aí vem o pagamento. É o adulto. Sabe o que que diferencia? Ó, outra coisa que precisa anotar. O que que diferencia uma pessoa que trabalha muito bem, né, de um empreendedor?
O que que diferencia alguém tem uma criança interna com medo de um adulto com uma criança curada? A coragem de correr o risco. Só os adultos têm essa coragem. Se a gente ainda busca o dinheiro para ter segurança, que a maioria de nós aqui ainda tem um ponto da nossa criança que precisa ser curada. Porque a segurança vem do lugar, sabe qual? Do pai. E eu não sei, tem gente que está aqui que eu não sei nem o nome. Mas eu vou falar um negócio para vocês, e se precisar eu explico e reexplico para vocês. Todos aqueles que buscam um trabalho, um concurso para ter segurança, está buscando a segurança que não teve do próprio pai. Então, com a mãe no coração, a gente sobrevive. Né? Com a mãe, a gente sobrevive, é o leite materno. Não vou morrer de fome, mãe. Então, quando a gente está trabalhando, a mãe diz: Minha filha, como é que está esse trabalho? Eu digo assim: Mãe, tá legal. Daí ela diz: Tá dando para comer, minha filha? Meu filho estão? Tá dando para comer, para pagar as continhas? Então tá bom, a mãezinha fica feliz. E o pai diz assim: E o que mais? Se a gente quer crescer, se a gente quer sair da média, precisa se alinhar com a força masculina. Que é a força masculina que põe a lei, que empurra, que conduz para mais. Uma perna é mãe, a outra é pai. Se a gente só vai com a perna da mãe, a gente vai num pé só que nem um saci pela vida e consegue dar nossos pulos. Mas se você quer continuar crescendo, a persistência é pai e mãe. E sair do infantilizado, vir para o mundo dos adultos. O infantilizado é aquele exigente, sempre aos outros, sempre a vítima, tadinho de mim. Sempre tem uma boa desculpa. Sabe qual que é o ganho da vítima? Pode anotar aí. A culpa é sempre do outro. São as filhinhas do papai, são os filhinhos da mamãe, né? Não cresce nunca. E às vezes, gente, não tem solução, não. Às vezes é um emaranhamento tão grande. Quando é nosso, a gente dá conta, mas aí quando a gente já quer mudar o marido, daí já tem outro problema, né? Então a gente faz o quê? Eu me cuido, eu me nutro, eu cuido da minha criança interior. E eu vou contar um negócio para vocês. A vida é movimento. A vida é movimento. E o dinheiro, ele nos se põe a serviço. Quando eu alinho com o meu propósito de vida, quando o meu trabalho está fazendo a diferença na vida dos outros, ele vem. Aí sim ele se mostra, porque ele quer que a gente continue. Ele vem dar suporte. E ao mesmo tempo, quando o que eu faço com o dinheiro que eu ganho, eu não ponho ele a serviço da vida, eu gasto ele em bobeira. Outro dia tinha um rapaz ali que me chamou no off, nas caixinhas. Disse que se perdeu no joguinho lá, nos tigrinhos. Do dinheiro que ganha. Já ganha uma mixaria lá, mas mal dá para sustentar a família. E tentando, né, na ilusão da criança, apostou, restou o que tinha em jogo. E se empepinou. E o dinheiro só diminuiu. Porque o dinheiro não aceita desaforo, gente. Se o que eu ganho, eu estou botando o meu dinheiro do meu trabalho, do meu suor, em joguinho, em... não invisto em mim, não invisto em meu conhecimento, não invisto na minha saúde, não invisto no bem-estar alheio.
torra tudo em cachaça, em festa, ele vai diminuindo. E até ser herdeiro dá trabalho. Se alguém acha que ser herdeiro é menos trabalho, está muito enganado. A gente tem muito a fazer quando recebe uma herança. É mais trabalho, é mais servir. Senão, uma hora escapa assim pelos dedos, sabe? Então, aqui, em uma hora a gente não consegue. Ó, já está quase uma hora na do céu. A gente não consegue essa grandiosidade. Porque o negócio é grande, é profundo. E o dinheiro é tão maravilhoso que ele é que nem uma água. A gente toma água, ela nos nutre, nos mantém vivos, ela nos mantém hidratados e sai na nossa urina, sai no suor, que vai para a terra, que se transforma. Então, a água, ela é eterna, né, no planeta. Desde que o planeta é planeta, tem um X porcentagem de água no planeta. Você tem uma enchente no lugar, tem uma seca no outro, tá fazendo falta. E a água é eterna, essa água que eu tô tomando aqui pode ser que Jesus Cristo tomou. E o dinheiro é assim. Olha a maravilha da espiritualidade do dinheiro. Ele vem para a nossa vida através dessa energia de troca, que a gente vai estudar muito lá no curso, o que é o equilíbrio da troca. Materializa coisas. Tá aqui minha casa, tá aqui o computador, tá aqui vocês com o celular, né? Materializa a comida, materializa o carro, a academia, as roupas, tudo que a gente tem e segue adiante com o mesmo tamanho, com o mesmo fluxo. E daí vocês vão decidir fazer o curso, vão pagar o curso, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou pagar os professores das minhas filhas, ou as coisas aqui de casa, tô querendo ir para a Alemanha em novembro, que vai ter os 100 anos do Bert Hellinger, estou me programando para isso. E essa pessoa, vamos pegar o exemplo aqui uma conta, ele vou pagar o condomínio lá do prédio. O condomínio vai pagar o seu bira lá da portaria, a moça que faz a limpeza, vai pagar a luz, vai pagar o porteiro, vai manter tudo aquilo funcionando, aquele elevador funcionando, né? Tá vendo a fluidez, a riqueza do dinheiro? Ele vem, materializa coisas e continua. Não é como se fosse de graça. Porque a hora que ele vai, ele não some, ele deixa a coisa. Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio, gente? E essa fluidez que é a criação da prosperidade. O que está me impedindo de entrar nessa fluidez? Nesse equilíbrio de troca? O que está me bloqueando? Então, continue nos 11 sinais. E a gente precisa caminhar um pouco mais, porque eu acho que até agora, onde a gente chegou, eu acho que vocês entenderam qual que é o caminho. Não é o outro, não é lá fora. Não é uma coisa o dinheiro. Ele é muito mais do que essa coisa. Que força é essa? Que se transforma numa nota, que se transforma num cartão, que se transforma num número. E como que eu lido com ela? Porque, como eu falei, o dinheiro não aceita desaforo. E o Bert Hellinger, né? Ele é incrível. O Bert, ele fala assim, o dinheiro a gente não se deve amar, nem odiar. A gente precisa aprender a respeitá-lo. E mais umas coisas no meio que agora não estou lembrando. A gente precisa aprender a respeitar, né? E quem que consegue entrar nesse fluxo de respeito, de equilíbrio de troca, se a gente está no nosso adulto. Enquanto eu ainda estou criança exigente, brigando com pai e mãe, brigando com ex-sócio, com ex-chefe, estou querendo a segurança, estou transferindo a segurança que eu quero do dinheiro no meu chefe, estou transferindo essa segurança no meu marido, estou transferindo essa segurança no governo, no concurso que eu quero passar. E não estou encontrando essa segurança em mim que vem com a força do meu pai.
porque eu tô birrenta com ele ainda, exigente do pai, que o que ele me deu foi pouco, que a única coisa que ele me deu foi a vida, que eu tô falando aqui nos extremos. Mas tem gente que tá bravo com o pai até hoje, que o pai ganhou, o irmão ganhou autorama e ele não. Vi isso outro dia aqui, numa briga familiar de divisão. É, pai, mas você deu autorama pro meu irmão, nunca me deu. Barbudo já na cara, ainda brabo que não ganhou autorama. Criança infantilizada lá com 45 anos. Eu tô no meu adulto, qual que é a exigência que eu ainda tô perante o sistema, perante o governo? Como que eu tô que ponto que eu tô nesse equilíbrio de troca? É isso tudo que a gente vai estudar. E eu vou contar para vocês. Por isso que eu tô querendo voltar lá no BERT esse ano. Faz 10 anos que eu fui para lá. 9, vai fazer 10 agora. Fui para a festa de 90 anos do BERT. E ele deu uma tarde, uma aula sobre o dinheiro. Eu anotei cada suspiro do BERT. E criei esse curso que se chama O Segredo do Dinheiro. Tem uma aula lá que eu falo das falas dele lá. Cada fala. Cada uma é uma. A gente vai se iluminando assim. Porque vocês viram ali um trechinho do livro dele aqui, ó. Que tá nesse livro. Histórias de Sucesso. A gente vai estudar esses livros. A gente vai lá no curso que vai começar terça-feira que vem. A gente vai estudar textos dele. Eu vou trazer o que eu tive pessoalmente com ele na Alemanha, que é só quem teve lá. Não saiu em livro nenhum. Todos os livros aqui, que são edições anteriores àquele seminário, ele fala que é só mãe. E lá ele diz, é pai. É mãe, sim. Com a mãe a gente sobrevive. E com o pai a gente cresce. A gente vai além. A gente se desenvolve. Tá, Fernanda? E como é que eu faço isso? Tem como? Eu ensino como. Lá, olha tudo que a gente vai fazer. Eu fiz uma listagem. O que que a gente vai estudar nesse curso que começa terça-feira que vem? Daí são 5 terças, 2 horas por noite, que vai funcionar de forma híbrida. Quem é aqui de União vai lá na Humanities presencial e quem é de fora vai poder assistir online. A Sônia assiste os cursos online, é bem tranquilo, né? Sempre está dirigindo, está chegando, está assistindo lá de Minas Gerais. Nós vamos olhar as nossas lealdades, que é aquela questão, a gente vai olhar para a nossa tradição, né? A gente vai olhar para a nossa todos esses diálogos que formam as nossas crenças, o que, que é aquilo que eu acredito que rico não entra no céu. Eu vou negociar com cada uma que eu elaborar. Então, já comece a fazer a lista. Que dinheiro não dá em árvore, que só os ricos entram no céu, que tem que trabalhar muito duro para o dinheiro vir, que só traz, que de graça só tem desgraça, né? A gente vai olhar para as crenças. A gente vai aprender uma boa postura com o dinheiro, tem uma dinâmica que eu trago o dinheiro vivo, assim. Daí a gente vai passando na mão e vendo qual que é a postura que essa energia fica, tipo uma constelação, assim, é maravilhosa, sabe? Por isso que eu tô louca para voltar pro presencial. E vocês vão poder fazer isso em casa. Então, vocês vão ter que trazer dinheiro vivo pro curso, tá? Quem tiver online, né? Nós vamos trabalhar esses bloqueios que vocês já estão listando ali nos 11 sinais. Então, na verdade, gente, já começou. Com os 11 sinais, com essa aula, vocês já estão dentro da turma. Já estão se trabalhando. Eu já estou trabalhando vocês, né? Nós vamos trabalhar o nosso valor, quanto que vale a tua hora. Eu vou ensinar uma técnica que você vai saber quanto que vale a tua hora de trabalho. E quando você souber o quanto vale o teu trabalho, a tua hora, as pessoas te pagam. E se nem você não sabe, como que vão te pagar? Eu vou passar para vocês bem certinho tudo que eu aprendi com o Bert e muitos exercícios. Toda aula vai ter um exercício sistêmico. Aquele que a gente vai olhar para a ancestralidade, vai pedir permissão para a avó, para o vô, para a tia, Beata. A gente vai trabalhar aqui quebras de promessas,
de votos. Eu já tive que trabalhar uma vez com uma família que tinha muitos religiosos na família, então tinham muitos votos de pobreza. Isso atuava fortemente na família. Eu senti isso para mim também, né? Eu tenho bastante religiosos na família. Então, a gente vai trabalhar as relações de confiança relacionado ao valor. A gente vai trabalhar a história do dinheiro, a história, o que que lastreia o dinheiro. Antigamente era o ouro, hoje não mais. Hoje é outra coisa que lastreia o dinheiro. Vou ensinar lá na última aula o que que lastreia o dinheiro. Então, eu quero que vocês continuem. E eu já vi que a Nanda já mandou o link. Nanda, você já mandou lá no grupo, ó, da abundância? O link da Eduz? Mandou Oi, para mim. vou mandar agora. Já Ah, você mandei, mandou mandei para para mim. você. Aham. Pensei que já tinha mandado no grupo. Ó, tem alguém que saiu do curso aqui. Teve que pedir licença. Ah, Marcela, teve que sair antes, já pediu desculpa, mas depois ela assiste a aula. Então, gente, eu quero que vocês continuem. Na próxima terça, 19h30, quem não puder estar presencial vai estar aqui no Zoom, vai estar nos assistindo. Vai ter, não vou prometer quantas, mas sim algumas constelações, principalmente quando flui um assunto e que eu senti que é de muitos. Uma vez a gente teve que constelar de uma moça que ela falou assim: eu tenho uma tia que não sai aqui do meu pensamento, ela, ela não permite que eu cresça no exercício que a gente fez, e a gente trabalhou. E aí todo mundo trabalhou as tias, as vozes internas. Teve gente que trabalhou internamente até uma permissão de padres, de religiosos, sabe? Trabalhou com aquelas vozes internas, pedindo permissão para pensar diferente, para ter uma nova postura, para não ter vergonha de cobrar o próprio valor, o próprio trabalho. Quanto que vale isso tudo, né? Não tem valor, não tem valor. Mas o nosso curso é muito acessível, apenas 997 à vista. Ou dá para parcelar em 12, né, Fer? De 99, é isso? Por todo esse conhecimento. Um movimento, olha, uma burrada que a gente deixa de fazer já paga, né? Uma negociação, uma decisão, uma cura que eu faça dentro de mim já libera muito mais do que isso. Vocês têm noção? Não tem porque assim, como esses traumas começam a nível sensorial, né? A gente já vai pedindo permissão para todo mundo para investir em mim. Por favor, eu gosto muito de investir em mim. Invisto em um monte de curso. Adoro estudar, né? Adoro estudar. Tem um monte de gente que já é minha aluna aqui. A Tícia, a Valéria, a Dai, a Sônia, a Tati. A Tati já fez um monte de constelação com a gente, né? Que diferença que faz? E a gente vai lapidando a vida. Uma constelação vai mudar a vida? Muda muito, mas é mais uma lapidada. Cada insight que eu vou tendo, através dos cursos da inteligência sistêmica, através que eu vou tirando esses bloqueios, é como se eu fosse tirando véus, assim, ó. A gente tem vários véus que vão bloqueando a nossa visão da realidade, as nossas atitudes assertivas. Então, cada vez que eu tenho um insight, às vezes eu tô lá, uma pergunta de um colega, entendi, Fernanda, tive um insight. Então, assim, olha, às vezes uma sacada, nem precisa por uma constelação, já foi o melhor investimento que fiz na minha vida, né? Então, realmente, gente, eu quero que vocês venham para o curso, vamos continuar, porque é muito maravilhoso, eu tenho muito prazer em compartilhar tudo isso que eu trago. A gente tem resultados incríveis. Outro dia eu recebi um videozinho da Edel, vou achar aqui e mostrar para vocês, que ela fez o curso do dinheiro. E daí tem uma técnica que eu ensino lá, para a gente ter dinheiro vivo na carteira, que ela tem um efeito, ó, bem legal aqui. Vou achar esse vídeo aqui, mostrar para vocês o vídeo que ela me mandou.
Peraí que eu tô achando. Ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Opa. Olha, ela escreveu embaixo. Ano passado não tinha dinheiro na carteira para compartilhar, mas agora eu tenho. Sempre no valor circulando. Entra e sai. Um valor em média de 2.000. Ela fez um vídeo e mandou para mim. Fer, lembra do depoimento daquele homem lá de Videira? Sim, mas eu coloquei ali no chat para vocês. Eu já acompanho a Fer, já faz. Nós estamos no 8º curso, né, Fer? E desde o primeiro curso, eu sempre falei para a Fer, é um depoimento real mesmo, sempre circula a mesma quantia. Sempre. É a Sempre, água, né? sempre. É. Uhum. Ela vem, ela Ela nos... vem, isso aí. Porque é uma postura, e você é uma postura tua que mudou, né, Fer? Isso mesmo. Foi uma postura minha. Ele é nosso cliente lá de Videira. E que a gente acabou trabalhando no grupo. É, uma, ele tinha um problema com o dinheiro de um inventário que durava mais de 50 anos. E aí foi feita a constelação dele no grupo. E depois de uns 3 meses, ele contou que um inventário com mais de 50 anos parado na justiça movimentou e veio lá o parecer a favor deles. Era uma briga dele, que era filho mais velho da primeira esposa que morreu, e depois dos filhos do segundo casamento do pai. A mãe dele foi incluída, que foi feito o movimento da constelação. Eles tinham excluídos a primeira esposa do primeiro casamento do pai, os primeiros filhos, numa inventário. Tipo, a casa daquela mulher, da primeira esposa, os que vieram depois queriam ficar. E não, veio a favor deles, depois da constelação, mas 50 anos parado o inventário. Um juiz resolveu movimentar. Aí vocês vão me dizer que não tem energia, que não tem campo que atrai, que repele. É uma coisa assim surreal. E eu me encanto assim com cada retorno que tem. Gente, assim, as transformações são incríveis mesmo, né? E é só experimentando, não tem mais o que eu fazer. Eu quero que vocês venham agora. Já receberam tanto, quero que continuem recebendo. Se deem de presente esse investimento de estar junto, que vale muito a pena. Nandinha já mandou o link da Eduz. Se alguém precisar, pode ser no boleto. Mandei aqui no chat também, tá? Mandou, Fer? Mandei, aham. Aí chama a Nanda, ela faz o boletinho. Se alguém precisar de alguma outra forma de pagamento, fala com ela. Porque aqui, dinheiro não é problema, é solução. Solucionamos a melhor forma de ser. E eu quero que todo mundo vá. A gente vai fazer uma turma bem linda. Já tem gente inscrita. E eu quero vocês na próxima terça-feira, o encontro de mais 5 terças, para olhar para isso com muita permissão, com muito carinho, com muita gostosura, um curso gostoso. Tem dias que é profundo, tem dias que é gostoso, tem dias que é difícil, tem dias que vocês ganham afago, tem dias que vocês saem com os dentes quebrados, porque a gente chama todo mundo para adulto, né? Para sua responsabilidade. E aí a gente vai encontrando a própria força, vai saindo daquela história de esperar o outro para ser feliz. É conosco. Tá aqui, mas a gente precisa que ninguém treina a gente a encontrar a própria força, ninguém ensina. Graças a Deus, abençoado, esse Bert Hellinger existe e eu tive a chance de ensinar com ele direto da fonte e consigo passar cada vez melhor isso para vocês. Isso eu tenho experimentado bênçãos todos os dias com resultados incríveis dos nossos clientes e que nos faz manter animados e vivos e estar aqui sempre mais e mais servindo. Gente, alguma dúvida? Se alguém tem alguma dúvida, conte para mim, conte para Nanda. A gente está completamente a serviço. Alguém quer fazer alguma pergunta da aula de hoje? Já está encerrando.
E eu gostoso que essas aulas ninguém quer ir embora, né, Nanda? Nem eu, nem todo mundo. Ô, Fernando, Fala, meu bem. eu acho que eu encaixo naquela moça lá que dinheiro não fica, ganhar mais vai gastar mais, porque eu sou empregada, né? Hoje eu sou aposentada. Mas sempre tem alguma coisa para pagar, sempre estou usando o limite, sempre está gastando o que estava guardado. Aí a gente vai ver o que que o dinheiro quer de você, né? E eu não sei cobrar, eu sou praticante de bar de axis, mas só voluntário, eu não consigo cobrar. Opa, vamos negociar com todo mundo que está aí. Aí você me falando isso no curso, nós já ia abrir uma constelação para olhar. Porque não é só você aqui nessa turma, não. Tenho certeza que dos 15 que estão aqui, 10 devem ter essa questão. Eu não cadastrei ainda para o curso, que eu ainda tenho que olhar lá. Quero Fala com a fazer. Nanda. Você É já é na de terça, as aulas são na terça-feira? terça. Uhum. É toda semana que tenho um que eu faço 5 é 2 vezes. terças. Ah, gente, a aula vai ficar gravada por 1 ano. Ah, Então, é importante estar ao vivo, porque você pode fazer que nem a Sônia aqui uma pergunta. A gente vai poder abrir uma constelação. Aqui, essa tua pergunta eu já abriria uma constelação, com certeza. Porque é uma pergunta que as pessoas trazem muito. E quando a gente assiste a constelação de alguém, a gente pega muito carona, né? Provavelmente vai ter alguém aí que a gente vai ter que negociar uma permissão para você dizer que o teu trabalho novo tem valor, porque as mulheres, né, por exemplo, as minhas avós trabalharam muito, minhas bisavós eram parteira, eu tinha minha bisavó, ela trabalhava assim horrores, assim, fazia banquete, comida, fazia tudo. E a minha outra avó, ela era parteira, ela era homeopata autodidata, ela estudava homeopatia, e ela não pode cobrar nunca por esse trabalho, não. Ela não cobrava para não ser tida como palavra que o meu tio usou, tipo, que se aproveitava das pessoas, sabe quando as benzedeiras, as coisas não podiam cobrar? Né, porque eram vistas como é. aproveitadoras. Então, ela trabalhou muito sempre de graça. Eu tive que negociar com isso. Porque eu também, atuando na cura, né? Que nem você agora, a Barraxis. Então, já investiga isso, Sônia, tuas vozes. Tinha avó parteira que não podia cobrar pelo parto, benzedeira que não podia cobrar pela benção, né? Talvez antes das avós, ou trisda, sei lá, para trás, tal, né? É, Provavelmente. Até que as avós que eu saiba, não. vamos olhar. E vai aparecer muita coisa linda aí, Sônia. Vale a pena. Obrigada. Bom, então a aula vai ficar gravada. Olha aqui, tô grávida e não sei se consigo ver até o final. Que lindo, vai mandando informação pra gente aqui, Sama. Daí você vai ter 1 ano para assistir a aula. E eu ia indicar isso, ó, assista o presencial e depois, uns 3 meses, faz de novo as aulas. A gente enxerga a mesma aula com outros olhos, outros ouvidos. Que a gente já saiu, às vezes, daquela necessidade primária, já resolveu aquilo, daí vai aprofundando a mesma aula, a mesma aula, a mesma aula. Vai lapidando, lapidando, lapidando. E, gente, então vamos descansar. Já trabalhamos bastante hoje. Vocês deram a sua atenção preciosa aqui para nós. Quero agradecer imensamente a tua presença e quero todo mundo comigo terça-feira, olhando para esse assunto delicioso. A gente se diverte um monte, é um curso louco de divertido. Tá bom? Beijos e a gente se vê terça-feira. Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Tchau.